Viva. Peraí. Viva. Qual que é essa? Uma Guinness. Trazida pela sogrinha. Da dona Cecília, excelentíssima Cecília. Vamos lá. O podcast é nosso. O podcast é nosso. Um momento. Peraí. Tudo pronto aí, parça? Quem? Inês, presta atenção. Depois vão falar que a gente só avacalha. Ai, tá bom. Vamos lá. Tô concentrada aqui. Contagem regressiva, amiga. Já estamos prontas com as nossos shots de Guinness. Então, bora lá. 3, 2, 1. Fala, seus Chernobyls, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast esportivo que manda beijinho no ombro pras invejosas e dá na cara de macho escroto. Então, chega mais dona onça, chega mais onça mística. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone e pra você que tá chegando agora, eu sou a Dona Onça e bem na minha frente... Fala, Onça Mística, minha parça! Olá! Eu sou a Onça Mística e estamos começando mais um episódio desse já consagrado podcast. Mas que ainda não tem um nome certinho, então, por enquanto, é podcast do Tailgate mesmo. Hoje vai ser mais um Papo das Onças. Uhul! Tá aí, gostei. Vamos colocar aí na grade da programação. Tô de acordo. Acho que a gente precisa fazer mais parte da programação do Tailgate. Acho justo. É isso aí, amiga. Antes de mais nada, vamos deixar um recadinho aí para os nossos ouvintes. Nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. Lá no Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, tudo junto. E no Twitter é um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR. Também não deixe de acompanhar o nosso site, pois toda semana tem muita coisa boa saindo. No domingo a gente teve um texto em homenagem ao Dia das Mulheres. Ontem saiu a 4ª parte do The Books on the Table, falando sobre o beisebol. E claro, toda quinta tem a nossa Super Engordite, que é a nossa coluna do Engordando o Jogo. E é isso. Tem mais alguma coisa pra acrescentar, parça? Sim! Temos que falar do podcast pro pessoal que não conhece, que pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcast, Deezer. E também poderá nos ouvir no YouTube. Maravilhoso. E aí, como é que foi a tua semana? A minha foi bem corrida, eu tava trabalhando até agora de pouco. Peguei uma chuva lascada, vindo de São Paulo pra Jundiaí, quase ameacei parar o carro. Tava dirigindo que nem senhorinha, sabe? Com o pescoço assim colado no ombro, volante próximo do rosto. Semana corrida, cheia de tarefas, deveres de casa, correções. Vida de uma professora. De uma pedagoga, professora e tal. Mas sobrevivemos. Passamos mais uma semana. Graças a Deus. Passamos. E hoje, nesse podcast, a gente vai falar de um tema diferente, né? A gente vai aproveitar que nós estamos gravando num domingo. Sim. Né? E é um domingo especial mundialmente, né? Sim. Que ele representa... A data tem uma força de representatividade, principalmente para as mulheres, que é o Dia Internacional das Mulheres. Salva de palmas? Salva de palmas. Ou não. Ou não. A gente tava Ou comentando não, sobre isso, exatamente. né? Se a gente tem coisas pra comemorar ou não, lógico que muita coisa evoluiu, né? Desde quando essa data foi marcada pra comemorar. A gente até trouxe uma matéria da Exame pra compor aqui nossa discussão, que é a quantidade de mulheres que estão sendo assassinadas ou que tem algum tipo de violência contra a mulher, né? Exato, violência doméstica. A gente até lembrou recentemente uma matéria que passava na Globo, né? Sim. A cada 2 minutos, uma mulher cai da escada. A cada 2 minutos, uma mulher escorrega no banheiro. Quantas mulheres que a gente não vê, né? Que estão próximas da gente, que às vezes pode estar sofrendo alguma coisa. Um abuso e a gente não percebe. Sabe. E ainda é muito... É sempre a culpa da mulher, né? Porque ela sofreu um assédio, por exemplo, no carnaval, que é uma coisa recente. Uhum. Mas ela tava com um shorts curto. Ela tava com um top. Tava com decote. Tava com decote. E essa matéria que você mencionou, da Exame,
traz números muito assustadores, né? Ele menciona que em 2017, cerca de 13 mulheres são assassinadas por dia. É absurdo. A gente fez até um comentário do coronavírus, né? Sim. Que também é outro tema que tá super em alta agora, né? A gente tá tomando várias precauções, né? Tá todo mundo falando todos os noticiários, né? Os índices, né? Uhum. E por que uma coisa tão séria quanto a violência com a mulher não é levada no mesmo nível patamar, né? de importância, né? Sim. Na verdade, a gente vem dar mais ênfase às lutas feministas quando chega no dia 8 de março. Que era outra coisa que a gente tava comentando. Enquanto a gente tava ensaiando um pouco, discutindo, que nós né? somos novas nessa... Aventureiras. A gente tava vendo algumas matérias da ESPN que estavam falando, depois a gente fala um pouquinho delas. Aí a Paula, Magic Paula entrou, né, fazendo algumas brincadeirinhas, né? Eu vou tentar arremessar, e a repórter erra, e ela vai lá e arremessa e acerta de primeira, de uma distância maior. E a gente acaba percebendo, a Marta também, por exemplo, né? A gente falou assim, poxa, às vezes a gente escuta falar da Marta quando ela tá concorrendo a algum prêmio anual. Ou quando ela tá jogando, quando ela tá na cela. Você escuta, abre um parênteses assim. A Marta está nos noticiários dessa semana? Não. Ela tá fazendo algo... Quando ela tá jogando pelo clube dela, que na verdade eu não sei qual é. E a gente só escuta falar o nome dela e a importância, o poder que ela tem, todas as lutas que ela sofreu pra estar onde ela está, quando ela veste a camiseta da seleção brasileira e tá lá jogando Copa ou amistoso. E mesmo assim, ela só ficou... A luta dela só teve um ganho de divulgação maior quando a TV aberta resolveu exibir a Copa Feminina, a Copa Mundial Feminina. E a gente não é hipócrita de começar a falar isso só. Lógico que o intuito do Tailgate, ele sempre fala que o esporte transcende, né? Mas a gente traz alguns temas aqui que não tá limitado só ao esporte, né? A gente trouxe uma outra matéria que saiu na Época Negócios, falando da quantidade de mulheres que dirigem filmes de Hollywood e a quantidade que são indicadas ao Oscar, né? Na mesma proporção. Em 2014 eram 10%, recentemente subiu para 22%, que não é nem a metade, E ainda faz o gancho com aquele movimento das atrizes do Me Too. Sim. Que são as atrizes, produtoras, toda a equipe feminina que participou, né, da produção de um filme e que sofreram algum tipo de assédio, tanto do diretor quanto... E a maioria delas resolveu... Quando uma mulher teve coragem de se colocar, dar a cara, a tapa e falar o que tinha passado, que aí deu força ao movimento para as demais. Quantas atrizes famosas que estavam envolvidas. No entanto, tem até um dos produtores, que ele foi condenado há pouco, né, não sei se foi nessa semana, recentemente. Ele foi condenado por todos os abusos que ele cometeu. Com atrizes famosas, que a gente lá na telona tá vendo, lindo, maravilhoso. Ele não sabe faz o que rola ideia. nos bastidores, E aí eu né? falo, o que a mulher precisa se sujeitar para? E a gente tava até fazendo um paralelo com as nossas realidades, né? Hoje, fala um pouquinho, Ari, da sua profissão. Exatamente. Nós, como mulheres, né? Nem eu sinto menos, talvez, o impacto da diferença, né, entre o mundo masculino e feminino, vamos colocar assim, profissional, porque eu venho eu sigo uma carreira que é dominada por mulheres, né? Eu sou professora. Então, eu não sinto tanto. Agora, a Dona Onça deve ter passado por situações, ela tá num meio onde temos homens em cargos de chefia, por situações que eu ainda não tive a vivência. Sim, não na empresa que eu tô hoje, mas em experiências passadas, que eu era a única mulher entre 10 homens, né? Eu já passei por uns bons perrengues, assim, de tentarem me... Não é calar, né? Mas como se a minha opinião não fosse importante, como se eu não tivesse capacidade pra entregar aquilo, né? Acabaram, ao mesmo tempo, às vezes, deixando de te dar uma responsabilidade por duvidar do seu potencial. Sim. Colocar em xeque, né? Apesar de ter qualificação e tudo mais. Vamos puxar para um exemplo bem cotidiano. No trânsito,
mulher no perigo constante. Ah, sim, os comentários, né? Mulher não sabe dirigir, não sabe estacionar, não sabe... não querendo falar, mas eu dirijo bem. Não, eu dirijo bem. Mas a gente é constantemente colocada... Julgada, né? Julgada por ser mulher. Por fim, a gente abrangeu várias coisas. A gente lembra que o podcast de esporte, né? Aqui nesse podcast hoje a gente não vai mencionar, nesse momento, grandes nomes do esporte feminino, mas a gente gostaria de deixar aqui para quem ainda não teve oportunidade de ler. O ano passado, nessa mesma data, olha, a gente também levando uma puxada de orelha pro tailgate. A gente fez uma série de matérias, né, falando de super mulheres no esporte internacional brasileiro. E a gente parou nisso, né? A gente focou mais na data e também não continuou isso no decorrer do ano. A gente tava falando assim, a hipocrisia pedir perdão no final do ano, né? Que é Natal, que é o fechamento de ciclo. A gente sente que é a mesma coisa a questão da comemoração do Dia da Mulher, né? A gente tava falando da hashtag lá no Me Mande Flores, me dê respeito, né? Que isso se perpetue agora por todos os dias, né? Só corrigindo uma coisa que eu falei, a gente publicou coisas, sobre situações envolvendo mulheres no esporte, e eu acho que a gente faz um parênteses assim, por que a gente publicou pouco? Porque não é tão comum, né? Então, por que isso não é tão natural à medida de notícias que a gente acaba vendo com as ligas masculinas, né? De qualquer esporte. É o tempo todo, né? Sim. Diariamente sai lá o noticiário com as notinhas. E qualquer evento masculino é evento, né? Qualquer acontecimento de um jogador masculino ganha uma proporção absurda. Sim. Bom, Samística, bora pra outros assuntos. A gente ainda não falou dela hoje. Paulinha, solta a vinheta. Uhul, Paulinha. O rugido das onças. Bom, em janeiro, nós vimos a primeira mulher numa comissão técnica de um time de Major League Baseball, a Alyssa Naken, lá no São Francisco Giants, que inclusive comentamos aqui nesse podcast. A gente tem também a aparição de algumas juízas na NBA, na NFL e NHL. Temos mulheres também como assistentes técnicas da NBA e por aí vai. E aí foi engraçado porque enquanto a gente estava meio que ensaiando, a gente viu uma matéria da ESPN falando justamente dessas assistentes, né? Que por muitas vezes ou são jogadoras que foram profissionais, né? E estão dando suas contribuições, ou são pessoas, são mulheres que estão trazendo dinamismo e estão somando nos times de ligas masculinas de NBA. O quanto elas são competentes, né? Na função que elas estão exercendo. Exato. E aí, depois que acabou a matéria, voltou pro Rômulo Mendonça falando, poxa vida, quando que a gente vai ver uma técnica de NBA, né? Mulher. Espero que em breve. A gente também espera que em breve. É isso mesmo, amiga. Acho que precisamos falar sobre as ligas de mulheres. E quando eu falo, eu não tô querendo me referir àquelas ligas onde as meninas usam lingeries, aquela palhaçada toda. Isso não é entretenimento. Tem outro nome isso. Não é assim que vocês divulgam o esporte feminino. Temos que falar até pra incentivar e tornar o esporte feminino atrativo. Por exemplo, a WNBA, que é uma liga feminina de basquete. Os meninos, se eu não me engano, já comentaram sobre essa liga em podcasts anteriores. Se eu não me engano, até no do Kobe Bryant. Sim, comentaram. Mais alguma vez o Clay comentou alguma coisa com você sobre a NWHL? Nossa, não, o que é isso? Então, a NWHL é uma liga feminina de hóquei lá nos Estados Unidos. Diferente da liga masculina, ela só consta com times que são dos Estados Unidos. A liga masculina, ela conta com times dos Estados Unidos e também times que são do Canadá. E ela tem apenas, pasme, 5 anos de existência. Caramba, é muito recente mesmo. O mais engraçado é saber que no college, lá na faculdade, tem uma penca de menina que deve jogar hóquei, pelo visto, durante os anos que elas jogaram, né? Acho que elas acabaram indo para a Liga Canadense, porque lá existe a CWHL, que foi fundada em 2007, então já é mais antiga que a liga que você acabou de falar.
Mas o mais engraçado dessa liga é que ela não abriga só times do Canadá. Tem até um time da China, você acredita? Nossa. E outro dos Estados Unidos. Olha que beleza! Como é mesmo que os meninos dizem que o Canadá é os Estados Unidos que deu certo. É. E agora vem um outro ponto que eu queria perguntar. Essa liga aí que você acabou de me falar, que é a NWHL, ela é nova, eu entendi, mas quantos times que ela tem? Voltamos ao pasme. Nossa. São apenas 5 times. Se compararmos com a nova liga de futebol americano, a XFL, que é nova, começou agora, é um movimento novo, porém, masculina, ela já tem 8 times. Super discrepante, né? Não, é Você acabou... desproporcional, é a palavra certa. Você acabou cutucando num ponto que eu nem ia mexer. Mas olha só, a Liga Canadense que eu comentei com você, apesar de ter quase 3 vezes mais idade que a Liga Americana, só teve a quantidade de times pouco mais que dobrada ao longo desses 13 anos de liga. São 12 equipes. Mesmo assim, são poucas. Cara, como que isso acontece, né? Parce, a gente tá falando de pouco tempo de história, vamos dizer assim, né? 13 anos são poucos, né? Tá E construindo ainda uma história. Ela teve as suas atividades encerradas em julho de 2019. Depois de 13 anos, acabou sendo encerrada a liga em julho do ano passado. O quê? Verdade. Mentira! Quando ela começou a crescer, ela acabou sendo encerrada. Mas qual a alegação? Parça, no dia 2 de julho do ano passado, né, de 2019, eles soltaram uma carta, tipo aquela carta consolação, prêmio consolação, uma carta consolação, agradecendo todo o esforço que as atletas e todas as pessoas envolvidas fizeram para a liga e também comemorando o quanto ela permitiu o crescimento do hóquei feminino. No entanto, o motivo central da carta era triste. Eles explicavam o porquê do encerramento da liga. A carta tem mais ou menos 5 páginas. A gente vai pedir pra Paulinha e pra produção colocar aqui na divulgação quando subir o podcast, o teor da carta. Mas do que eu li, eu queria destacar, a liga precisava de no mínimo algo em torno de 5, 6 milhões de dólares pro custo administrativo. É grana ou não é? É. Se a gente for comparar com o que o LeBron James ganha, que é aproximadamente 20 milhões, isso daí é pouca coisa. Se a gente tá falando de um valor que um jogador ganha pra uma liga... Aí, vamos puxar mais um pouquinho. Imagine quanto que uma liga de hóquei masculina... Não ela gera, né? Exatamente. De retorno, né? retorno. De investimento. Quanto Sim. que será que ela tem de investimento? E depois de retorno, né? Não, ó... Fora esses 5, 6 milhões para o custo administrativo, eles precisavam de algo em torno de 10 milhões para cuidar de todos os profissionais. Ou seja, um jogador masculino de NBA conseguiria bancar a liga inteira. Bancaria a liga inteira de hóquei. De hóquei feminino. Sim. E aí eles estavam falando, os fornecedores estavam abordando, né, sinalizando que eles tinham um orçamento limitado para lidar com os esportes e então não continuaram ajudando, embora ainda possa existir um questionamento sobre quanto eles dão ao esporte masculino e feminino, que é isso que a gente acabou de falar, essa diferença. E tem mais um ponto que acho legal a gente abordar das coisas que eu li. Eles citam que nos últimos 18 meses no mundo do hóquei, eles queriam tentar transformar as 2 ligas existentes de hóquei em apenas uma liga maior. E aí, algumas empresas expressamente optaram por adiar investimentos, esperando para ver como que as coisas ficariam. E aí, gerou uma confusão ali, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Na carta, eles sugerem a unificação de 2 ligas. A Liga do Canadá com essa que foi criada recentemente, né, que é apenas 5 anos, da liga que existe nos Estados Unidos. É a junção dessas 2 ligas, né, canadense e norte-americana? Então, foi isso que deu confusão, porque eles não deixaram isso explícito. E aí, quem tá investindo, colocando grana, quando tem alguma instabilidade, né, não tem a coisa clara, fala, não vou botar meu dinheiro aí. E aí... ficou nessa. Então, a gente fala... Puxa vida, né? A gente fala tanto sobre a comparação, né? Por exemplo, a gente tem os meninos. A gente fala tanto do sonho dos meninos de ser jogador de futebol. Ou jogador de sei lá o quê. Enfim, de qualquer outra modalidade. Mas e as meninas, né? Quantas meninas aí estão lá na escola, descobrem o amor por um esporte... e acabam deixando por falta de incentivo, por falta de existir um time, uma liga que incentive a prática desse esporte. Uhum. Imagina quantas garotas que curtem o esporte ou até mesmo poderiam viver, né? Sim.
se encontrando no hóquei, é simplesmente um absurdo. Não faz um menor sentido. Quanto mais ligas, né, femininas, quanto mais visibilidade, né, mais o esporte cresce mundialmente. Não só por ter mulheres, né? É a visibilidade da modalidade, do esporte. Até pegando um gancho nisso que você está falando, não limitando só a questão da entrada, né, de meninas no esporte, os meninos falaram recentemente do Playball, que é um projeto, né, de trazer o beisebol para crianças, né, aqui no Brasil, inclusive perto aqui de Jundiaí, a gente vai tentar acompanhar isso de perto. A importância da disseminação do esporte de criança, né? A gente até vai puxar um tema, né? Que você viu uma matéria sobre isso, né? É verdade. Que eu acho super bacana a gente falar que tem tudo a ver. Primeiro, a disseminação do esporte. Então, por exemplo, a gente não é forte em beisebol aqui no Brasil. Ok, tem toda uma questão cultural, mas tendo essas oportunidades, quanto mais cedo se começa, mais paixão tem, mais... não é treinamento, é mais aperfeiçoamento tem. Sim. E isso pra todo mundo. Sim. Menino ou menina. E aí comenta aí o que você viu de matéria em relação ao tempo de entrada. Eu tava acompanhando na TV aberta, e aí eles, justamente por conta do Dia Internacional da Mulher, eles pegaram os maiores nomes no esporte, alguns nomes, né, no esporte feminino brasileiro. E aí, o que me deixou mais chocada na matéria não foi nem o nome das esportistas. Foi perceber que a maioria delas... Por exemplo, você tá aqui a Hortência. A Hortência é um puta nome de esporte. Ela é conhecida mundialmente pela capacidade dela, pelo talento dela com o basquete. E aí você vê que ela começou aos 14 anos. É tarde. É muito, né? tarde. Ela tá já na metade da adolescência dela, se a gente parar pra pensar. Enquanto a gente comparando uma criança, um menino, que aos 5 anos ele já tem a oportunidade de ir pra escolinha de futebol, ou seja, aos 14 anos ele já estaria jogando pra um clube. Desenvolvido, uma base, né? Ou ele estaria jogando numa base de um grande time, ou ele poderia já estar, dependendo, jogando fora, ganhando milhões. Sim. E aí você vê a diferença. Como que as meninas entram tarde pro esporte. E eu acho que acaba também caindo muito com o que a gente passa sobre o conceito de família. Fora a Hortência. Outro nome que eu vi, também conhecido, é a Daiane dos Santos, que é um nome super forte na ginástica olímpica. E ela começou a treinar aos 11 ou 12 anos. Que pra ginástica olímpica já é super tarde, sendo que a carreira acaba com quase 22 anos. Sim. Então aí você tem uma noção. E eu acho que também tem muito do jeito que a família aborda a criança. Por exemplo, quando você é criança, você vê os meninos indo com 4, 5 anos indo pra escolinha de futebol. E a menina ela é colocada pra fazer o quê? Normalmente balé. Eu até comentei esses dias com o Doimo em casa, que o meu pai fazia muita questão que eu fizesse karatê. Eu e minha irmã, karatê. E eu e minha irmã sempre quisemos, porém a minha mãe não aceitava. Por quê? Por quê? Porque karatê, ela tinha um medo, a ilusão, né, o preconceito, talvez, de que que nós fôssemos ficar masculinas, brutas. Não que a gente não seja. Quando precisa, a gente é. Mas, olha, então tem muito disso também da nossa cultura. Eu acho que é um tipo de preconceito que a gente tem que quebrar. Somente que em pleno século XXI... a gente ainda tem que ficar levantando a bandeira do que a gente pode e não pode fazer, do que a gente quer fazer, do que a gente não quer fazer. Pois é. Aí tem aquele comercial, não sei se você já chegou a ver, da Heineken. Vi. Que é o comercial fazendo... dizendo que mulheres também podem tomar cerveja e não só drinks. Pra contextualizar, não sei se todo mundo viu, é o garçom chegando numa mesa que tem um homem e uma mulher com uma taça de drink, né, e uma Heineken, e ele entrega a Heineken pro homem e o drink pra mulher, e quando o garçom sai, eles se olham, tipo assim, e desviram os copos, trocam os copos, né. Então tá tudo certo de homem tomar drink, tudo certo de mulher tomar cerveja, a gente toma os dois. Quem disse
Quem disse que mulher precisa tomar só vinho, Sim. gin tônica? Por que ela não pode apreciar uma cerveja? Eu achei uma propaganda super legal de uma cervejaria local. Ah, boa, boa. Local. E é uma propagandazinha, a mulher com um buquê de rosas, né? Que o homem entregou, desejando feliz Dia das Mulheres. E ela jogando na cabeça dele, ela falando, não, eu quero cerveja. Então, quem disse, né, que precisa ser... Podem nos presentear com cerveja, a gente agradece gosta. também. Não é... Tudo bem quem gosta de vinho, quem gosta de gin tônica, mas eu tô falando que não é uma regra. Exato. Existem exceções e a gente vai ser menos mulher por conta disso? Sim, exato. Tá tudo certo. Voltando pra liga, voltando pra pauta. Tá bom, vamos lá, voltando. Voltando pra pauta. Falando de ligas femininas, de apoiar ligas femininas, que muitos podem até achar que não tem graça nenhuma. Mas isso é porque não tem investimento. Quando é a liga masculina, eles fazem aquele puta evento, chamam aqueles super astros pra cantar, tocar, pra fazer show. E na liga feminina é aquele coisinho xoxo. É o exemplo da lingerie lá. Exatamente. Aí, pra chamar atenção. Ou seja, acaba não chamando a atenção do público masculino e muito menos do feminino, né? Uhum, exatamente. Enfim, falando disso, e nem entrando no mérito, tudo, nós já entramos, na verdade, a gente já entrou algumas vezes, né? Da diferença dos salários, da diferença salarial entre os jogadores e jogadoras, que né? Infelizmente tem também. Que foi o que a gente comentou lá no começo das ligas, né? Um jogador de basquete representa o orçamento inteiro da liga. Da liga, exatamente. Vamos puxar um pouquinho para também quem fala dos esportes, né? Sim. A gente já fala nos esportes, digo, nas mídias sociais, na TV, que estão ali representando as mulheres num mundo que ainda é muito masculino. Sim, seja na TV, em blog ou YouTube, Sim. né? Então, e realmente, tocando nesse assunto, a sensação que a gente tem é que ainda é muito pouca mulher falando, né? Sim. As que estão lá, a gente sente que foram ou são muito estereotipadas, né? E a gente ainda percebe um espanto. Nossa, ela realmente sabe do esporte, ela sabe do que ela tá falando, ela tem domínio. Então, por exemplo, eu gosto de esporte americano, né? Então eu pesquiso, eu sei de algumas coisas, mas eu não me sinto apta para estar num programa. Para assumir uma posição de comentar. Exato. Mas eu acho que tem muita gente boa. Inclusive, a Alana Ambrosio, por exemplo, que tá lá na ESPN. Eu adoro ver ela falar de NBA. Você sente que ela curte, que ela manja, né? E que você sente que os marmanjos ficam meio incomodados quando ela vai falando, quando ela dá opinião. Que ela domina. Que ela se impõe. E às vezes o pessoal quer debater e você sente o clima de desconforto, assim, de uma mulher tá falando do assunto, né? Então é super legal. É difícil para os homens admitir a nossa superioridade em alguns momentos. Mas é legal isso, né? De ver que a gente tá tendo espaço pra mostrar que a gente é capaz, né? Que nem eu falei, eu não sou uma pessoa que eu me vejo apresentando longe, nada a ver. Mas ela, por ela ter esse gosto, toda essa competência, faz totalmente jus ela estar ali, né? E ela tá sendo respeitada, ela tá conquistando cada vez mais espaço. Eu não sou muito do basquete, né? Eu não conheço muito, não posso falar, né? Mas a gente pode falar de outras personalidades femininas que também estão aí na TV. Por exemplo, a Ana Thaís, da Sport TV. Então, lembra lá a Copa do Mundo Feminina? Ela arrasou. Foi super bem. E mesmo assim, provando a competência dela, ela foi colocada numa situação ridícula num desses programas de esporte. Onde ela foi... Pausa. Vergonha alheia. Este é o momento. O ridículo que eu estou usando é literalmente ao pé da letra. Onde ela foi questionada sobre a final da Libertadores. E antes de dar a opinião, perguntaram se ela tinha assistido o final da novela. Aí eu te pergunto, senhor, o que passa na cabeça de um cara pra fazer esse tipo de pergunta pra ela? E o melhor foi a resposta dela. Ela foi extremamente fina. Eu, se fosse um homem... Classuda, não é nem fina, é classuda. Ela foi extremamente fina, classuda. Ela deu um tipo...
se liga, que eu sou muito mais do que isso. A resposta dela foi que ela não tinha acompanhado o final da novela, porque ela estava assistindo jogos antigos de um determinado time. Meu, maravilhoso. Ou seja, ela estava estudando para estar ali, ela não estava de graça. Pausa. Palmas para o profissional. Peraí. Good job. Good job. Ela estava estudando e que ela não tinha ela não acompanhava a novela, mas se fosse necessário opinar, ela opinaria. Porém, ela estava ali para fazer outra coisa. Ela foi, nossa, novamente palmas para ela. Peraí, 1 minuto. Mereceu. Bora. Eu, se fosse qualquer outro homem que estivesse ali, ou mesmo a pessoa que dirigiu a pergunta, teria ficado bem quieta. Meu, a minha bochecha ficaria vermelha, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Mas nenhuma desculpa foi capaz de pedir, Foi né? ridículo. É. Então, eu falei só um nome, mas temos outros tão bons quanto a Fernanda Gentil, Sim. que ela é excelente no esporte. Tudo bem que ela mudou de segmento agora, não que ela não esteja dominando o que ela faz, mas ela é uma pessoa que tem competência, potencial para comentar esporte. A Glenda, Sim. a gente não tem nem o que falar Ela dela. era esportista também. Ela era esportista, olha aí. Ela era esportista também. E dos nomes que você falou, eu gosto bastante delas. Tem também a Flavinha, não sei se você lembra dela. A Flávia Delaroli, que é nadadora. Ela vai muito bem nos comentários da ESPN, mas mesmo assim, falamos bons nomes, mas ainda muito pouco, né? A gente consegue contar, assim, nas 2 mãos e olha lá. Quando vem rápido assim, né? A gente começa... Seria Quem bom... é? Seria bom se a gente falasse, nossa, tem essa. Igual escalação de time de futebol, né? Sim, exato. A gente sente ainda, né? A gente tava discutindo isso, que muitas ainda são escolhidas pelo rostinho bonito, né? Sim. E a gente vai falar um nome aqui, outro ali. Eu não sei se você vai lembrar da Juliana Veiga, que ela também era da ESPN. Ela ficou aproximadamente uns 7 anos apresentando o Sport Center. E quando ela saiu, ela deu uma entrevista para a equipe do UOL. E ela deixou nas entrelinhas, ela deu a entender que tinha muito disso, de escolher a mulher por ter uma carinha bonita no vídeo. E a frase dela é ótima, então vale a pena a gente colocar aspas, né? Abre aspas. Abre aspas. Essa questão de avaliar mulheres e classificá-las como essa não é bonita para o vídeo pode fazer você perder um talento que uma bonita não tem. Fecha aspas. Sensacional, já começa aí com a frase. Já né? começa com a frase. E no final acho que a gente acaba vendo isso muitas vezes, né? Sabe lá quantas vezes muitas pessoas boas não perderam a chance só porque elas não tinham um biotipo que é comum. do padrão, né? O padrão. O bendito bonito. padrão, né? Talvez pro rádio, pro jornal, pra site, que não é uma mídia que a gente veja o cara crachá, assim, né? A gente não sinta muito, mas pode existir isso também, tem muito preconceito. Sim, e tem, é bem isso. E tem outro caso ainda da Ana, coitada. Além de ter dado essa esplêndida retruca, ela quando teve um caso com ela em 2018, onde ela deu a notícia, soltou a notícia da contratação de um jogador no Corinthians. O que acabou não acontecendo. E aí ela virou E ela chacota, acabou virando né? chacota, piada na internet. E aí eu pergunto, ela virou a piada, mas quem que permitiu, quem que passou a informação, que não foi atrás das bases? Não tem uma equipe que por trás. Exato, e largou. Tudo bem que ela é a portadora da notícia, mas atrás disso tem todo um pessoal que deveria ter, né? E em nenhum momento foi mencionado que a equipe deveria ter pensado, procurado, investigado com maior atenção para ver se a fonte era realmente verdadeira. Sim. E quem acabou saindo como a piada da história foi a Ana. Sim, é verdade. Paulinha, por favor, também coloque esse Por link favor. na publicação do podcast, para quem quiser ver. E ainda nós temos aí também a Renata Fã. Sim, nossa, muito Sensacional, tempo, sim. né? Que literalmente, é o que a gente tava falando. Ela realmente Tem um rosto bonito, corpo bonito. Não vamos entrar em A detalhes. gente assume, tá? A gente assume A gente reconhece as belezas. as belezas e a Renata Fã, você é Não tem nem o que linda. falar. Porém, ela tem mostrado, né? Ela provou que ela é muito mais do que um rostinho bonito que preenche a tela. Ela dá um pau de conhecimento, de embasamento, de estudo, A gente falou até de personalidade, de personalidade, né? De se colocar. de se colocar, de falar
de muitos que estão ali com ela apresentando o programa, de muitos homens. Então, outra que eu daria palmas. Peraí, 1 minuto. Palmas pro profissional. Good job. Good job. Que também ela mostrou que ela é muito mais do que um rostinho bonito. Bom, Samística, acho que é isso. A gente falou bastante. Um pouquinho. Acho que a gente ainda tem muita esperança de que as coisas continuem evoluindo, Sim, né? Não só no segmento do esporte. A gente espera ver uma técnica, uma coach de NBA, né? Sim, que o mercado, né, se abra para as mulheres. E eu digo o mercado não só para as mulheres que já tiveram bagagem profissional, mas para as meninas. Deem oportunidade para as nossas meninas. Acho que fica a esperança de mais abertura, né, para as mulheres, aproveitando o ensejo do dia, né? Uhum. Lógico que a gente não quer parar por aqui, a gente precisa falar disso continuamente. Que a gente não se sabote, né? Então você comentou, né, que a sua mãe, quando era criança, ficava meio resistente, né, de você fazer jiu-jitsu. Que as crianças de hoje possam escolher o que elas querem fazer. As meninas. A gente tem um pensamento assim, né? Se um menino quiser fazer balé, também tá tudo certo. É livre escolha, né? Eu acho que a gente não pode limitar, exatamente. Não é porque eu quero... É que quando a gente tem filhos, a gente acaba colocando expectativas, né, da nossa vivência em cima da criança. E acaba deixando de dar a oportunidade de escolha, de falar, de ouvir. Quantas meninas a gente tem contato com o esporte, quer jogar futebol e não consegue. Ou precisam, né, se sujeitar a treinar com meninos. Não que seja ruim, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, sendo ela, poderia ter a oportunidade de estar com outras meninas que gostem. E tornar isso um meio de vida. Como que nem as meninas do softball, né? Quanto elas sofrem treinar, né? Elas lutam diariamente para treinar, para conseguir ter os equipamentos e ter uma rotina assídua de treino, porque não é chegar ao final de semana e resolver participar de um campeonato. Exato, tem toda uma preparação. Então, acho que a mentalidade tem que mudar muito ainda. Há mudanças, mas precisa melhorar. E não só no esporte, né? A gente reforçando. No âmbito social. A gente sempre defende que o tailgate levanta a bandeira de coisas que transcendem o esporte. Então, seja em qualquer segmento, principalmente dentro de casa, né? Que os parceiros, que os pais, né? Que todo mundo que tenha um convívio tenha respeito pela mulher. Isso mesmo. Pra você estar aí hoje, camarada, você veio de uma mulher. Você começou a sua vida dentro de uma mulher. Como que é? Tem uma música do Palavra Cantada que eu acho uma graça. Ó a pedagoga falando. A pedagoga. Que ela fala que eu era um peixinho, quando eu era pequenino, apenas um neném. Eu era um peixinho dentro da barriga da mamãe. Acho que é isso, né? Dicas. Paulinha, traz as dicas para nós. Como que a gente faz as dicas das onças? Onças chips. Onças chips. Hoje não é Philips Chips, viu, Paulinha? É onças chips. Rau. E só para mudar as coisas um pouquinho nesse podcast, vamos lá. E dando dicas, lá vem elas, onças chips. Bora, parça. Qual a sua dica de hoje? Minha dica... Eu até anotei aqui. É uma série. Eu acho que vai ser clichê, porque ela tem sido alvo de grandes movimentações na internet. Que o nome dela, em português, é Anne com E, que é baseado num livro, pasmem, adorei essa palavra, tá? Pasmem, de 1908. Caracas. Anne de Green Gables. E conta a história de uma menina órfã, que ela tem todo um contexto, que acaba sendo adotada por uma família que está à procura de uma ajuda no trabalho, porque são 2 fazendeiros, irmãos, que estão sozinhos e precisam de ajuda para cuidar da fazenda. E eles querem adotar um menino.
Caramba. Só que quando ele vai buscar o menino na estação, ele dá de cara com uma menina. Então, além da história de ser órfão, né? De tudo que ela passou até chegar ali, o estereotipo de que eles queriam um menino, que ela não vai ajudar, que ela não vai conseguir cumprir as funções que o menino deveria cumprir. Uhum. E realmente ela acaba não cumprindo nenhuma das funções, porque é uma personagem tão forte, tão delicada, eu acho que é a palavra que define a série. Delicada, porque ela é uma personagem que lê muito, então ela tem muita informação. E ela traz mudanças pro pequeno vilarejo que ela vai morar. É uma série linda, são 3 temporadas. Por tristeza, cancelaram a 4ª. Jura? Sim. Mas é linda, eu super recomendo, porque além desse contexto, tem muita coisa sobre como a mulher era vista antigamente, como a mulher não tem que se sujeitar aos preconceitos, às definições da sociedade e ao machismo. É linda, super recomendo. Maravilhoso. Pessoal, a minha dica é que não importa que um problema não esteja acontecendo com você, tome aquilo como se fosse para você. Não tô falando de se envolver, mas não acho que porque não te afeta, e você sabendo, tendo a consciência que é uma coisa grave, você vai fechar os olhos, né? Então, se você souber de alguém que tá passando por alguma dificuldade, que tem uma suspeita, que chega machucada frequentemente, né? Tô falando isso mais pelo dia mesmo, né? Mas que isso não fique só reservado no dia, né? E quando você fala nesse sentido de machucada, não é só machucada no sentido físico. Né? Exato. Às vezes você percebe que a pessoa, por alguns comentários, o tipo de agressão que ela... Às vezes verbal, né? Psicológica, né? A gente tem uma sensibilidade, não querendo falar que a gente é mais que alguém, imagina, não é isso. Mas a mulher, por histórico, ela tem uma sensibilidade, um sexto sentido mais aguçado, uma habilidade mais aguçada do que os homens. Então, às vezes a gente consegue perceber num olhar, no jeito que fala, no tom de voz. Então, se deixe... A gente fala que é uma classe desunida, né? A gente escuta muito falar isso, né? Que é uma classe desunida. Então, que a gente possa se aproximar, tentar ser um ombro amigo, às vezes, para alguém, mãos, né? Se puder ajudar de alguma forma, né? Encoraje outras mulheres, apoie outras mulheres. Tem uma rede muito legal aqui em Jundiaí. A ideia do projeto é mães se unirem, né? Para se apoiarem em diversos segmentos de profissão. A princípio, ele é só daqui de Jundiaí, então tem fotógrafo, tem empresas de massagem, de podologia, então é super legal. Depois a Paulinha coloca o nome do projeto aqui. O projeto que a dona Onça falou é o Mami Pés. 2 mães empreendedoras se juntaram e criaram um clube de desconto para juntar mais mulheres e unir forças, além de ajudar nas finanças de toda a família. O link estará na divulgação do podcast. Apesar de não sermos mães, né, de não estarmos falando de Dia das Mães, mas estamos falando de mulheres de forma geral. De mulheres de uma rede de apoio. Onde, muitas vezes, a mulher, depois, na gestação e logo após a gestação, acaba se sobrecarregando, né? Sim, porque... E ainda mais quando rotina de casa, filho, trabalho, porque hoje em dia, a maioria, quase totalidade, né, as mães... precisam continuar trabalhando, né? Sim, exato. Bom, parça, é isso. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Um super beijo e aquele abraço para todos os nossos tailgaters. Galera. Mais uma vez, um episódio vencido. Foi muito bom estar com você, amiga. Falar com todos vocês. E como sempre, eu não vou deixar de falar, né? Porque é uma frase, né, já registrada. Marca registrada. Tem até celebridades utilizando essa marca. Nossa, verdade! Ana Maria, hashtag, vamos cobrar direitos autorais. Bebam água. Mas, bebam cerveja também, porque também vai água. Beijo! É isso aí, seus Chernobyls. Acabou o podcast. Pela primeira vez no Tailgate Zone, um podcast só de mulheres, e que continue trazendo mais as onças para baterem um papo com nós.
Olha só que coisa linda, ficou esse episódio, eu tô emocionadíssima com essas meninas. Foi um show, muitos assuntos bacanas, trouxeram pontos muito interessantes de ligas femininas de hóquei e palpitaram sobre as mulheres no jornalismo esportivo. Show, valeu onças e só, pra lembrar que tu com vocês, não me dê flores, me dê respeito, e também, não me dê flores, me dá logo uma cerveja, pode ser a tal da Heineken mesmo. É isso, por hoje feliz dia para nós todas, e que as coisas sigam evoluindo e melhorando. Beijos de luz.